Beleza, estamos gravando agora mais essa aula. Bom, a gente terminou a primeira parte, né, do catecismo, que é o que fala sobre o credo, né, tudo que os cristãos creem, né, o que diz a nossa fé, quais são as verdades da nossa fé. E agora começando a segunda parte do catecismo, que é como os cristãos celebram, né, como que se vive essa fé, né? Então, o que celebram os cristãos quando se reúnem? Né? Essa pintura eu achei aqui nas minhas pesquisas iconográficas, achei tão bonita, que fala do... Caramba, peraí. Opa. Aqui. Que é uma ilustração, né? Uma pintura sobre a Santa Missa, né? Num ambiente aqui mais rural, assim, né? Então, bem bonita essa pintura. Por que não está seguindo? Ah, agora foi. Bom, então a gente começa já aqui no compêndio do catecismo, né, que é esse compacto em perguntas da doutrina cristã. E aí a pergunta número 18 já fala, né, o que é a liturgia? Né? A liturgia é a celebração do mistério de Cristo, em particular do seu mistério pascal. Então, é a forma, né, como que se celebra o mistério de Cristo, né? O mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O mistério da nossa salvação. Na liturgia, pelo exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, a santificação dos homens é significada e realizada mediante sinais, né? Eu já até comentei isso em outras aulas, né? O que são esses sinais? A gente vai ver. E é exercido pelo corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo? É a igreja, né? A gente também já viu isso. Então, a santificação dos homens é significada e realizada mediante sinais, né? Na liturgia. E é exercido pelo corpo místico de Cristo, é exercido pela igreja, ou seja, pela cabeça e pelos membros, né? Então, pelo próprio Cristo, que é a cabeça da igreja, e pelos seus membros. O culto público devido a Deus, né? Então, a gente vai ver que toda a Trindade participa da liturgia, ou seja, dessa celebração, né? Tanto o Deus Pai, quanto o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o que a liturgia unicamente anuncia e celebra é o mistério de Cristo. Então, todas as celebrações, qualquer tipo de celebração que nós temos na igreja, né, a gente vai ver que elas anunciam e celebram o mistério de Cristo. E Cristo vive e atua na igreja por meio dos sacramentos, os sacramentos que são esses sinais, né? Então, a forma como a liturgia se realiza é através desses sacramentos, que são os sinais visíveis da graça de Deus, né? Da ação do Espírito Santo no meio da igreja, né? Vivificando a igreja, né? Trazendo essa alma para a igreja. Então, Cristo vive e atua na igreja por meio dos sacramentos que aplicam os méritos da redenção. Então, todos os méritos obtidos por Cristo, por nós, na redenção, são aplicados na sua igreja através dos tempos até o fim o fim dos tempos, o fim do mundo, através dos sacramentos, né, por meio dos sacramentos. E continuando a obra salvadora que Jesus realizou no mundo. Então, a obra salvadora de Cristo, ela não está estagnada no momento histórico lá de quando ele se entregou por nós na cruz, enfim, pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não, mas ele continua, eles são aplicados, todos os méritos obtidos ali são tão infinitos que eles são aplicados para sempre, né? E Cristo quis Deus quis que isso fosse realizado através desses sinais visíveis, né, no meio da igreja, que são os sacramentos. Então, quem quiser viver a vida de Deus, né, a que todos somos chamados como filhos de Deus, terá de participar na liturgia da igreja, né? Então, para que obtenhamos essas graças, né, através dos sacramentos, precisamos participar da liturgia da igreja, que celebra os mistérios da nossa salvação em união com Cristo e sob a ação do Espírito Santo. Então, mais uma vez, aí a Trindade como um todo agindo, né? Para oferecer a Deus Pai a homenagem de adoração, né? Então, a adoração a Deus, né? Especificamente a Deus Pai, louvor e ação de graças, né? Agradecimento, que espera dos seus filhos.
Bom, mas então, o que exatamente é a liturgia da igreja, né? A liturgia da igreja é a obra com a qual Cristo, mediante sinais sensíveis, né, os sacramentos, glorifica o Pai na unidade do Espírito e salva os homens, né? Então, Cristo é a cabeça da igreja, né? E nós, os membros. Então, a igreja como um todo, a cabeça e seus membros glorificam Deus Pai através do Espírito Santo, na unidade do Espírito Santo, ou seja, animada pelo Espírito Santo. E salva os homens, atuando como cabeça invisível na igreja por meio dos seus ministros. Então, Cristo atua mais especificamente na igreja através dos seus ministros, né? Para perpetuar a obra da redenção do mundo. Então, sempre que um sacerdote, né, um bispo ou um diácono, eles estão celebrando ou participando, porque não necessariamente o sacerdote ou o diácono, eles celebram o sacramento, a gente vai ver lá na frente, quando a gente for falar de cada um dos sacramentos, né? Mas, quando eles estão celebrando ou participando, é Cristo que age através dos ministros, né? Então, quando o padre vai celebrar a missa, quando o padre vai ouvir confissão, é Cristo que está ouvindo a confissão, é Cristo que está celebrando a missa através daquele sacerdote, né? Daquele ministro. Na liturgia, pois, a igreja exerce o culto público a Deus, né? Então, a liturgia é a forma claríssima e evidente desse culto público da igreja, né? A igreja que estimulada, emanada, animada pelo Espírito Santo, pretende, né, devolver o amor que é amada por Deus através do culto público a Deus. E a liturgia é participação na oração de Cristo e fonte de vida que emana do Salvador, né? Então, Cristo é o próprio agente dos sacramentos, né, da liturgia. Então, quando nós celebramos a liturgia em conjunto na igreja, nós também participamos da oração de Cristo e recebemos essa vida e esse dom da salvação, né, através de cada um dos sacramentos, e cada sacramento vai ter as suas especificidades, né, as suas graças específicas. Aqui essa pintura aqui, né, simboliza o sacramento do crisma, né? Bom, a liturgia, como eu, né, já adiantei um pouco, é a obra da Santíssima Trindade, né? Então, nela intervém toda a Trindade. Então, Deus Trindade age através da liturgia. Deus Pai é adorado e louvado como fonte de bênçãos da criação e da salvação. Cristo, o único liturgo, ou seja, aquele que realiza a liturgia, né? Realiza a glória de Deus e a salvação dos homens pelos sacramentos, ou seja, perpetua os méritos obtidos por ele na cruz através dos tempos, pelos sacramentos. E o Espírito Santo, que é a alma da igreja, ele vivifica e impulsiona a obra de Cristo, ou seja, essa obra da salvação, para levar à sua perfeição. Ou seja, através da abertura pela fé, né, de cada um dos homens, o Espírito Santo ele age para purificar e para levar à perfeição, né, os méritos de Cristo que recebemos através dos sacramentos, a obra da salvação, essa vida nova que recebemos, e prepara a Assembleia para o encontro com Cristo, né? Então, se o Espírito Santo não age em nós, ou seja, se nós não estamos em estado de graça, não tem como a redenção de Cristo atuar na nossa alma, atuar no nosso espírito, né? E nós nos encontrarmos de fato com Cristo. Bom, os sacramentos, né? Agora um pouquinho falando mais especificamente dos sacramentos da igreja. Os sacramentos são 7, né? 7 sacramentos. Na Bíblia, né, existem vários números que têm significados além do próprio significado numérico deles, né? 7 são 7 unidades. Mas na Bíblia, o número 7 também simboliza a perfeição. É o número da perfeição. Então, os dons do Espírito Santo são 7 dons, os sacramentos da igreja são 7 sacramentos, e por aí vai. Os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à igreja, né? Isso eu já falei várias vezes aqui, mas é bem
definidamente é isso, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, que são, né, esses sacramentos, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Então a gente vai ver, por que eles têm 7? Por que não é um só que serviria para tudo? Não, porque cada sacramento vai significar e realizar uma graça própria, específica, né? Por exemplo, o sacramento do matrimônio, ele vai dar as graças necessárias para que aquele casal viva, né, esse chamado a que ele foi feito, que é ao matrimônio, né, a formar uma família. O sacramento da ordem, que os presbíteros, né, os homens que são chamados para serem sacerdotes, né, presbíteros, recebem, também dá as graças necessárias para que eles vivam bem aquela vocação. E produzem fruto naqueles que os recebem com as disposições exigidas. Ou seja, não é só você chegar e, vou receber o sacramento. Não, você tem que estar com certas disposições, sobretudo o estado de graça, né? Agora eu fiquei na dúvida se todos os sacramentos, mas eu imagino que sim, né? Ou pelo menos é muito recomendado que, se você vai receber qualquer um dos sacramentos, você esteja em estado de graça, para que você possa receber plenamente aqueles frutos daquele sacramento. E o fruto da vida sacramental é pessoal e eclesial, ou seja, pela comunhão dos santos, né, a gente pode identificar isso. Então, os frutos que eu recebo nos sacramentos, eles vão agir em mim e também vão agir na igreja como um todo, né? Pela comunhão dos santos, quando cada um dos fiéis vive essa vida sacramental, isso fortalece a igreja, né? Bom, e quais são esses 7 sacramentos, né? Os 7 sacramentos são esses, né? A vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico, né, que é a Eucaristia, a missa, que é o principal sacramento, e dos 7 sacramentos, que são o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, unção dos enfermos, ordem sacerdotal e matrimônio. E dentro dos sacramentos, agora eu não sei se eu comentei isso aqui ou, enfim, falei em alguma outra situação, mas a gente pode subdividi-los. Os 3 primeiros ali, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, são também conhecidos como sacramentos da iniciação cristã, né? Então, todos os cristãos são chamados a receber esses sacramentos, né, para se tornarem, né, o batismo nos torna filhos de Deus. A confirmação significa essa opção nossa, de fato, por sermos seguidores de Cristo, né? E nos dá graças especiais para isso, os dons do Espírito Santo, etc. E a Eucaristia, que é o próprio Cristo, né? Nós recebemos o próprio Cristo em corpo, alma e divindade através da Eucaristia. Então, são os sacramentos da iniciação cristã. Depois a gente vai ter uma aula para cada sacramento, ou talvez 2 sacramentos em cada aula, alguma coisa nesse sentido. A penitência e a unção dos enfermos, que são os sacramentos de cura, né? Que eles estão relacionados com a cura do espírito e a cura do corpo, né? Então, a penitência nos garante o perdão dos nossos pecados, né? Então, cura nosso espírito, a nossa alma, nos traz novamente ao estado de graça. E a unção dos enfermos, que ela tem a função principal de preparar aquela alma para, enfim, por uma doença que ela está passando, né? Então, o sacramento da unção dos enfermos, ele tem uma dupla função, né? De tanto de cura espiritual quanto cura do corpo. Mas não quer dizer assim, eu recebi o sacramento da unção dos enfermos, eu vou estar curado. Não, ele vai te preparar, se for da vontade de Deus que aquela pessoa morra, ela vai estar preparada para o encontro com Deus no céu, né? Mas, se não for da vontade de Deus para aquele momento, aquilo pode ajudá-la a se recuperar também corporalmente, né? E, principalmente, a sua vida espiritual. E os sacramentos de missão, se eu não me engano, ou a palavra é semelhante, mas o que significa isso? Que é a ordem sacerdotal e o matrimônio. Então, olha como que é importante, né, a gente entender essas classificações, né? Que o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, eles estão relacionados com 2 vocações, né? 2 grandes vocações, e eles são sacramentos de missão.
Ou seja, quando eu me torno sacerdote ou quando eu me caso, não é algo que eu faço para mim. É algo, são sacramentos de serviço, lembrei, o nome correto é esse. Sacramentos de serviço, ou seja, eu recebo aquele sacramento para servir, né? Então, se eu vou me casar, é porque eu estou a serviço, né, da minha família e também da igreja através do meu matrimônio, né? E a ordem sacerdotal também, né? O sacerdote está a serviço da igreja, né? Então, olha como é bonito, né, esse significado dos sacramentos. E como que os sacramentos são celebrados, né? Como que acontece, né, essa celebração? Ainda que existam diversas tradições dentro da única Igreja de Cristo, né, a gente vai ver que a liturgia ela tem algumas diferenças em algumas igrejas locais e tal, mas que isso não vai fazer diferença do ponto de vista da atuação, né, enfim, dos efeitos dos sacramentos. Mas, dentro da única Igreja de Cristo. Nas celebrações litúrgicas, há alguns elementos comuns. Primeiro, quem celebra? A liturgia é a obra do Cristo total, cabeça e corpo. Ou seja, quem celebra é a igreja, né? Então, a sua cabeça, que é Cristo, e os seus membros, que somos todos nós, todos os batizados. Como celebrar, né? Então, a celebração litúrgica, ela compreende sinais e símbolos, né? Isso é muito claro, né? Então, a gente vai ver que cada sacramento possui símbolos diferentes, sinais, como que eles são feitos, né? Palavras e ações, então assim, existem os termos, né, as frases, os textos, né? Logicamente, esses textos são majoritariamente retirados da Bíblia, né, da palavra de Deus, das Escrituras, né? Ou também são tirados de escritos de santos e por aí vai. Palavras e ações, ou seja, atos, né, ações físicas mesmo, né? Levanta, ajoelha, fica em pé, senta, etc. Cantos e música, que podem estar incluídos também nas celebrações. E as imagens santas. Quando celebrar? Né? Então, a gente sabe que o domingo é o principal dia, né, da celebração da Eucaristia, da missa. É o dia do Senhor, né? Que uma vez que Cristo ressuscitou no domingo, então, o sábado, que era o dia, né, do descanso, né, o dia sabático dos judeus, dá lugar para o domingo, né, após a ressurreição de Cristo. Então, o domingo ganha essa importância do dia do Senhor, né, que é, se eu não me engano, a palavra domingo, ela tem origem justamente de Dominus Die, que é dia do Senhor, né? A gente vai ter a questão do ano litúrgico, dos tempos litúrgicos, né? A gente agora acabou de sair do tempo pascal, né? No domingo passado foi o dia de Pentecostes, que é a celebração que é o que simboliza, né, o fim do tempo pascal, né? Então é o domingo de Pentecostes e a partir daí a gente volta para o tempo comum ou tempo ordinário, né? Então a gente vai ver, eu não sei se eu realmente não sei se a gente vai ter uma aula específica sobre isso, alguma coisa parecida, mas se não eu tento, enfim, encaixar em algum momento, porque é interessante e é muito importante a gente saber isso, né? Por que existem os tempos litúrgicos, né? Para que exista uma certa ordem de como a igreja, ao longo do ano litúrgico, vai celebrar os diversos mistérios de Cristo, né? Então, a gente percorre os evangelhos todos e a vida de Cristo e a sua morte e ressurreição através das celebrações litúrgicas ao longo do ano. O santoral, que são as festas e celebrações dos santos e de Nossa Senhora e também de Cristo, da Santíssima Trindade, etc. E a liturgia das horas, que são orações específicas ao longo do dia, né? Que enfim, é uma tradição longa dentro da igreja, mas que os fiéis não são obrigados a fazer este tipo de oração, né? Os sacerdotes, sim, mas os fiéis, em geral, podem fazer ou não, né? Mas, assim, de um modo geral, essa divisão do tempo, né? Do quando que se celebra a liturgia. E onde celebrar, né? Então, a igreja tem necessidade de lugares onde a comunidade possa reunir-se. São as nossas igrejas. Então,
principalmente a liturgia, né, os sacramentos são celebrados nas igrejas, né? Porque, além de tudo, as igrejas elas são construídas não apenas para que haja uma beleza estética, mas ela tudo assim, hoje em dia um pouco menos, infelizmente, né? Mas as igrejas mais antigas a gente vê que toda ela é pensada para o culto a Deus, né? E pensada para favorecer a oração. Então, a beleza, como é que se diz? A forma com que o som ecoa, ou seja, para que o sacerdote falando lá na frente, as igrejas mais antigas, você não precisa de microfone, até porque nem existia microfone, né? Então, elas tinham que ter uma arquitetura que favorecesse a propagação do som, né? E também para a propagação do som do órgão, da música, enfim, tudo que favoreça, né? Enfim, todos nós, os fiéis, a entrarmos num clima de oração, né? Então, as imagens também, que tudo propicia. Então, principalmente, os sacramentos vão ser celebrados nas igrejas, né? Mas a gente vai ver que também podem ser celebrados fora das igrejas, alguns sacramentos. Bom, com isso tudo, né, a gente viu que a liturgia, né, enfim, os sacramentos são a forma como a igreja celebra os mistérios de Cristo, né, e perpetua, né, a salvação de Cristo, né, os méritos de Cristo, né, a igreja continua recebendo e vivendo em Cristo através dos sacramentos. Então, nós temos de participar ativamente na liturgia da igreja, né, porque isso é um benefício assim que não é nem mensurável, né, de tão grande para nós. Então, a nossa mãe igreja pede-nos que participemos nas celebrações, né, de forma consciente, ou seja, dando-nos conta do que fazemos. Então, assim, é muito melhor você chegar para participar de uma celebração, da missa, de um casamento, enfim, você se confessar, se você entende aquilo ali, né? Se você entende o que está acontecendo. Cada passo, cada momento, porquê, tudo tem um porquê, né? A missa não é da forma que ela é à toa, porque alguém quis, né? Ela tem um porquê. A gente vê que como é que se diz? O formato litúrgico da missa, ele sofreu alterações ao longo do tempo, mas o conteúdo da missa não, né? Então, ele sempre teve o mesmo conteúdo. A gente vai ter uma aula só sobre missa, né? Explicando cada pedaço da missa. Então, eles têm um porquê. Então, é importante que a gente saiba, né? Que a gente participe de forma consciente. De forma ativa, né? Participando nas diversas cerimônias, e frutífera, ou seja, estando bem preparados para aproveitar ao máximo a celebração, né? Então, a gente fazer uma preparação próxima, ou seja, por exemplo, vou participar da missa, aí chego naquela correria, em cima da hora, ou seja, aquilo não quer dizer que vai, assim, de vez em quando pode acontecer e tal, mas a gente tem que fazer o possível para, eu vou chegar uns 10 minutinhos antes, né? Entrar em clima de oração, de silêncio, né? Fazer uma oração pessoal antes de começar a missa. Assim, um exemplo, né? Da mesma forma, a confissão. Eu não vou chegar lá, vou me confessar. Aí lá na hora eu fico pensando, meu pecado, poxa, acho que eu fiz isso. Aí demora mais uns 5 minutos. Não, acho que eu fiz isso também. Não, eu me preparo antes, né? Eu vou fazer meu exame de consciência para me preparar para a confissão antes, eu já vou chegar lá já pronto, né? Então, assim, um exemplo. Isso a gente vai vendo mais ao longo aí das aulas sobre cada um dos sacramentos. Bom, hoje eu consegui ir bem rápido. Espero que tenha sido possível que vocês me entendessem. Aí, deixa eu gravar aqui essa